como recuperar a motivação no trabalho com design de interiores. Como eu falei para vocês aqui, eu resolvi estar fazendo essa live para falar um pouquinho mais sobre isso, porque algumas pessoas estavam entrando em contato comigo, né? E assim, com a mesma questão recorrente, né, vindo à tona. As pessoas dizendo: nossa, Adriana, a sua proposta é super bacana, é tudo que eu queria, tudo que eu estava buscando. Eu estava realmente perdendo a motivação, eu estava sentindo um vazio. Foi interessante porque as coisas que as pessoas estavam me dizendo eram muito parecidas, né? Essa coisa de falta de motivação, de sensação de vazio, de estar ainda um pouco perdida em relação a como levar a sua profissão, a como levar a sua carreira. Então eu pensei, puxa, esse é um processo que eu já vivi, que eu já passei por isso. E tudo que eu mais queria naquela época era que tivesse vindo alguém aqui na internet falar comigo sobre esse assunto, que pudesse ter me dado uma luz para me ajudar nesse processo que eu vivi, que eu passei sozinha. Graças a Deus eu consegui superar. Então eu tive essa ideia, eu falei assim, por que não, né? Por que não fazer essa live, contar um pouquinho dessa história para vocês, de como é que foi todo o processo, por tudo que eu passei. E quem sabe de alguma forma eu possa aí também ser essa luz no fim do túnel, né? Como é que tudo começou, né? Eu era advogada, eu advoguei primeiro em um grande escritório no centro da cidade. Depois eu fui trabalhar numa multinacional, na parte jurídica dessa multinacional, né? Então, depois que eu trabalhei nessa multinacional, eu resolvi abrir o meu próprio escritório. Então, eu trabalhei durante acho que uns 8 anos, né, como advogada no meu próprio escritório. E por que eu fui abrir o meu próprio escritório, né? Eu queria ter um pouquinho mais de liberdade de tempo, porque durante muitos anos seguidos eu trabalhei como funcionária, então essa coisa de ter horário muito cedo para entrar e sair muito tarde, eu não tinha liberdade para estar fazendo mais nada, eu não conseguia cuidar de mim, cuidar da minha saúde, ir a médico, a academia. Enfim, eu quis ter um pouco mais de poder estar fazendo a minha agenda de trabalho e ter um pouquinho mais de liberdade. Então, por isso eu resolvi, né, ir advogar por conta própria. E a gente sabe que começar, né, é sempre difícil, é sempre complicado. Você tem que ter coragem para isso. E aí a coisa foi acontecendo, né? Eu fui conquistando clientes, né, no meu escritório. E o que aconteceu? A gente sabe que advogar no Brasil é muito difícil, né? É muito complicado, porque aqui as coisas não andam, as coisas não acontecem. Não é fácil. Se tiver algum advogado aqui me ouvindo ou advogada, vai entender o que eu estou dizendo. Então, com o tempo, com os anos, o que aconteceu? Eu fui deprimindo, até que chegou num ponto e que eu não sentia mais vontade de sair de casa para ir trabalhar. Eu estava já num estágio realmente de depressão profunda e tudo que eu queria era encontrar um caminho, né? Então eu fui buscar ajuda das terapias, né? Eu fiz algumas ao longo desses anos. Então as terapias me ajudaram muito nesse momento em que eu estava bem mal. Então eu fui fazer diversos cursos, diversas formações, eu fui buscar coisas que eu gostava e que fizessem o meu coração vibrar, né? Como eu estava em busca, eu não sabia mais eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria mais fazer. Então eu comecei esse processo de estudos e de autoconhecimento para poder saber qual rumo tomar, né, na minha vida dali para frente, né? Então foi um momento bem difícil que eu passei, né? Mas aí a vida vai levando a gente por caminhos que a gente nem imagina, né? Então, assim, tudo que eu pedi era que Deus me ajudasse a encontrar um caminho, uma solução, alguma coisa que me desse prazer, né, de fazer. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu confesso para vocês que não foi uma coisa planejada. Eu vou fazer arquitetura, design de interiores. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Na época, né, o meu ex, ele resolveu abrir uma construtora. A gente resolveu montar uma construtora.
E aí eu resolvi, de uma forma muito despretensiosa, começar a ajudar nessa construtora. A gente começou do zero, mas na parte burocrática, né? Porque eu, como advogada, e eu tinha advogado também com direito imobiliário, direito administrativo, direito público, direito civil. Tinha especialização em responsabilidade civil, enfim. Trabalhei muito com contratos quando eu advoguei para essa multinacional. Então eu fui ver toda essa parte de documentação, né? Aprovação na prefeitura, licença de obra, avaliação de documentação para compra de terreno, contrato, todas as partes de contrato. Eu fiz toda essa parte de documentação e, por ser advogada, era um assunto que eu dominava e fazia muito bem feito. Embora eu não estivesse feliz com a profissão, eu sabia fazer e fazia bem feito. E aí, depois que a gente fechou essa parte toda de documentação, o que uma construtora faz, né? Ela constrói. Aí veio um segundo momento, entrar na parte de projetos, né? E aí, como é que a gente ia fazer? A gente recorreu a grandes arquitetos aqui do Rio de Janeiro, profissionais super conhecidos e renomados, que já foi o meu primeiro contato já com pessoas com quem até hoje eu super admiro o trabalho deles. Então a gente entrou em contato, né, com esses profissionais e aí eu comecei a acompanhar e a participar também dessa parte de projetos. Então era projeto de arquitetura, projeto estrutural, projeto de instalações, todos os tipos de projeto que envolve, né, você construir uma edificação do zero. E a gente tinha toda uma equipe, todos os profissionais trabalhando com a gente, engenheiros, arquitetos, enfim, toda a equipe necessária para isso. E aí eu percebi que eu levava muito jeito para isso, porque eu nunca tinha estudado esse tipo de projeto, eram coisas muito técnicas, mas que eu tinha muita facilidade de entender aquilo ali. Eu olhava as plantas todas e eu entendia perfeitamente, como se eu já tivesse estudado aquilo. Comecei a perceber a necessidade de estar fazendo a compatibilização dos projetos. Eu comecei a perceber, isso sem ninguém me orientar, isso veio de mim. Eu comecei a ver, nossa, mas esse projeto estrutural tem um pilar aqui no meio da sala. Vai matar essa sala, né? Tem que ter alguém acompanhando isso de perto para poder compatibilizar. Quer dizer, o arquiteto não falou com o engenheiro estrutural, então o engenheiro estrutural não teve acesso ao layout. Então, peraí, vamos mexer nessa aqui. Dando um exemplo aqui para vocês. Então, eu comecei a perceber que precisava de um acompanhamento mais de perto dessa parte toda de projetos, para que todos se falassem, para que a gente não tivesse nenhum problema e o projeto saísse conforme a gente gostaria. E essa parte de projetos, né? E o que começou a acontecer? Eu comecei a me envolver muito com a parte de projetos e comecei a já não querer mais muito lidar com a parte de documentação jurídica, que já estava para mim esgotada, né? Era algo que eu já não curtia mais fazer. Então, em paralelo a isso, eu continuei advogando. Eu não deixei de advogar, eu continuei com o meu escritório, mas o que eu resolvi fazer? Eu resolvi não pegar mais casos novos, não pegar mais clientes novos como advogada. Eu falei, bom, eu vou encerrar o que eu tenho hoje, o que entrar eu vou passar para os advogados que eu conheço e vou focar mais no que eu estou curtindo fazer hoje, que era a parte de projetos. Então, eu arrumei um amigo meu advogado para cuidar dessa parte de documentação na construtora e foquei minha atenção 100% na parte de projetos. E eu fui me encantando, quando eu vi eu estava apaixonada por aquilo ali. E foi quando eu resolvi, então, estudar realmente, fazer uma outra faculdade de design de interiores e seguir nessa nova profissão. Foi uma decisão difícil, entre aspas, porque sempre dá medo de você mudar e começar algo novo, mas ao mesmo tempo foi algo assim mais forte do que eu. Era algo que eu estava muito feliz, então o entusiasmo meio que me levou, eu meio que me joguei. Eu falei, bom, vou deixar fluir para ver o que acontece. E o nosso coração sempre leva a gente para o melhor caminho, né? Então, e foi assim, uma mudança da água para o vinho, né? Porque o que eu percebi? Quando eu advogava, era um perfil de cliente, eram clientes irritados, estressados,
com problemas sérios na justiça, que ligavam para mim reclamando o tempo todo, né? As coisas não andam, as coisas não se resolvem e não depende da gente, né? E tem cliente que entendia, tinha cliente que não entendia, achava que a gente não estava fazendo o nosso trabalho. E de repente eu comecei a lidar com clientes que estavam vivendo o sonho da casa nova, o sonho da primeira casa, com todo um planejamento, com toda uma expectativa em cima daquilo. Então, de cara, eu já comecei a sentir uma felicidade assim incomparável, a certeza de que eu tinha tomado a decisão certa, porque eu estava trabalhando com pessoas que tinham muito mais a ver com o meu padrão vibratório, né? Eram pessoas que estavam numa energia de felicidade, né? De realização. Então eu vi que era esse caminho que eu tinha que seguir, era esse caminho que eu tinha que continuar, e assim eu permaneci, continuei trabalhando, me especializei e continuei assim durante os primeiros 5 anos, completamente feliz e realizada com a área de design de interiores, com a mudança de carreira, com a mudança de profissão. Depois de uns 5 anos, mais ou menos, né, atuando com design de interiores, eu comecei a sentir o que essas pessoas que vieram falar comigo estão sentindo. Eu comecei a sentir um vazio, eu comecei a sentir uma sensação que eu não entendia o que era. Falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu levei um tempo para entender, isso não foi um processo rápido. Eu não entendi o que era aquilo que eu estava sentindo. De repente, trabalhar com design já não era mais algo tão prazeroso assim. Já não era mais tão gostoso como já tinha sido um dia, né? Alguma coisa mudou dentro de mim, mas que eu não sabia o que era. Eu não estava entendendo o que era aquela sensação, aquela desmotivação, aquele vazio que eu estava sentindo. De repente, mexer no AutoCAD todos os dias, mexer no SketchUp todos os dias, aquilo já não era mais tão prazeroso, sabe? É como se tivesse entrado no automático, você ano após ano, dia após dia, fazendo a mesma coisa. Então, eu comecei a sentir uma insatisfação que foi me desmotivando. E para mim, que o meu temperamento, é a minha personalidade, é a minha característica, fazia a mesma coisa repetidamente todos os dias, para mim isso é a morte, é enlouquecedor. Eu lembro quando eu era advogada, né? O sonho do meu pai era que eu fizesse concurso público, né? Gente, meu Deus do céu, eu não consigo me imaginar sendo promotora. O sonho dele é que eu fosse promotora, que eu fosse juíza. Eu não consigo conceber a possibilidade de estar todos os dias da minha vida fechada entre 4 paredes, com uma pilha de processo, todo dia fazendo a mesma coisa. Eu nunca fui esse perfil. Acho que a maior decepção para o meu pai é eu não ter feito concurso público, mas eu sempre, desde muito nova, eu sempre soube que eu não era esse perfil. Em qualquer profissão que eu estivesse, né? Assim, imagino que seja com muita gente. E com design de interiores não foi diferente. Quando eu me vi durante uns 5 anos repetindo a mesma coisa todos os dias, foi quando eu comecei a sentir essa sensação que eu não estava entendendo o que era, né? Que na verdade era uma desmotivação, era um algo a mais que eu estava buscando e que eu não sabia o que era e nem aonde encontrar, né? Então, pensar o que eu iria fazer daqui a 5 anos, como é que eu iria estar daqui a 5 anos, como é que eu iria estar daqui a 10 anos. Quando eu me imaginava todos os dias fazendo a mesma coisa, aquilo me gerou uma angústia, me gerou um desespero, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso arrumar uma solução para isso, né? Porque quando eu comecei a entender que não era o caso de mudar de profissão como eu tinha já vivido isso antes com direito. Não era o caso, eu não estava em depressão, não era o caso de você não conseguir imaginar mais fazendo aquilo. Eu gostava do meu trabalho, eu só estava sentindo falta de fazer alguma coisa diferente. Então eu fui percebendo que não era o caso de mudar de profissão, e sim de fazer um ajuste na forma como eu vinha trabalhando, né? Eu percebi que a forma como eu vinha trabalhando já não estava mais me satisfazendo e que precisava de algum ajuste, que eu não sabia que ajuste era esse. Então, primeira etapa desse processo superada, né? Eu entendi o que eu estava sentindo,
Eu sabia que eu precisava fazer algo diferente, só que eu não sabia o que fazer nem como fazer. Então é o que eu falo, né? A primeira etapa do processo tava superada. Aí eu entrei numa segunda etapa desse processo. Como eu estava já nesse processo de autoconhecimento, já que tinha começado há muitos anos com a terapia, desde a época que eu comecei a ficar insatisfeita com o direito, não foi algo que comecei isso da noite pro dia, era algo que já vinha acontecendo. Então eu comecei a entender, né, os meus sentimentos, entender o que eu podia fazer para recuperar a minha motivação, né? Como é que eu poderia recuperar isso e voltar novamente a sentir um estímulo, alguma coisa que me desse tesão pelo meu trabalho novamente, né? Então, eu estava nesse processo, né, de autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento eu falei inclusive aqui várias vezes que eu estava num foco muito grande de expansão do cardíaco, de expansão e entrar em contato com a minha verdade, entrar em contato com o que realmente fazia o meu coração vibrar. E isso era um processo que eu estava vivendo já acho que 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí eu comecei a entender que o que eu tinha que fazer era algo que fizesse o meu coração vibrar novamente. Era só isso que ia fazer com que eu voltasse a ter motivação, com que eu voltasse a ter tesão pelo meu trabalho, né? Então as coisas foram devagarzinho, esse processo foi acontecendo, as coisas foram caminhando, foi todo um processo lento. Eu estava em busca, né, do meu propósito de vida, eu estava em busca, eu precisava entender o que eu vim fazer nessa vida. E aí quando você se questiona isso, você realmente está num momento assim, que eu digo que é um momento muito especial, que é um momento onde você chegou ali você está em cima do muro e você precisa decidir para onde que você vai, sabe? E eu precisava entender o que eu vim fazer, né? Era todo dia acordar, ir pro trabalho, decorar, fazer projeto, arrumar a casa das pessoas, arrumar o local de trabalho das pessoas, voltar para casa, dormir, acordar, levantar e trabalhar, projetar, arrumar a casa das pessoas, voltar a dormir. Era só isso? Eu falei assim, não, gente, não é possível que é só isso. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Não era isso que o meu coração estava, só isso que o meu coração estava pedindo. Ele estava pedindo algo além disso, né? E toda aquela bagagem de estudos e todos aqueles cursos que eu fiz e todos aqueles anos de estudo e toda aquelas formações que eu tinha, né? O que eu fiz com aquilo tudo? Tava tudo guardado num cantinho muito especial aqui dentro de mim, mas estava ali guardadinho, eu não estava utilizando aquilo tudo. E foi a hora que meu coração começou a me cutucar e falar, vamos lá, Adriana, e aí? Quando é que você vai colocar isso em prática? Você estudou tanto para quê? Para guardar a informação? Não, né? Porque conhecimento sem ação é mera informação, né? A gente precisa colocar em prática, a gente precisa dar um rumo, dar um destino para aquilo que você dedicou tanto tempo e tanta energia, né? Então eu entendi que eu precisava integrar no meu trabalho todos os conhecimentos que eu tinha adquirido durante anos de estudos, porque foram, assim, tem pessoas que o hobby é ir pra praia, tem pessoas que o hobby é ir pro cinema, tem pessoas que o hobby é ir pra shopping, é ouvir música, cada um tem o seu hobby e tá tudo certo, cada um faz o que gosta. O meu é estudar, gente, desculpa, mas o meu é estudar. É o que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo vago, que não é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa... É difícil hoje eu ter tempo vago, então quando eu tenho um tempinho eu gosto de estudar, eu gosto de me dedicar a aprender coisas novas, porque isso é o que me move, isso é o que me preenche, isso é o que me alimenta, isso é o que faz com que eu tenha tesão pelas coisas, tesão pela vida. Então, eu entendi. Eu falei assim, bom, bingo, eu entendi que agora eu preciso integrar no meu trabalho tudo que eu aprendi. Ok. Subi mais um degrau nesse processo de autoconhecimento. Superei a segunda etapa. A primeira era entender o que estava acontecendo. A segunda era saber o que fazer para mudar aquilo.
Então eu entendi que eu precisava integrar. Aí vem uma terceira etapa desse processo. Como, né? Como que eu iria conseguir integrar tudo que eu tinha aprendido até então no meu trabalho, né? Como é que eu ia partir para ação, né? Que informação, conhecimento eu já tinha. Como é que eu ia partir para ação? Então, nesse momento, foi muito especial porque eu percebi que a motivação ela já estava de volta. Eu não estava mais naquele momento que eu estava lá atrás, onde eu estava sentindo o vazio, onde eu estava sentindo a insatisfação, a falta de motivação. Isso tudo que eu vim contando para vocês e que eu estou resumindo aqui em alguns minutos, isso tudo levou 1 ano. Então, no meio desse processo, eu percebi que eu não estava mais vivendo aquele vazio já tinha acabado. Porque quando você está em busca de alguma coisa, você está em movimento, você está indo atrás, você está indo buscar. Você não está mais ali chafurdando na dor, né? Quando você está parada, focada na dor, o sofrimento é muito maior. Quando a gente começa a se movimentar em busca da resposta, da solução, a gente tem uma motivação para ir atrás. Então, isso foi o que mais me motivou. É você realmente, verdadeiramente querer entender o que você está acontecendo, o que você está sentindo e pedir com toda a sua força que a resposta venha. Quando isso é genuíno, gente, quando isso vem do coração, quando isso é um pedido da sua alma, não tem como não ser atendido. Não tem como. Isso é uma lei universal. Tudo que vem da nossa alma, tudo que vem do nosso propósito divino, chega até a gente. Só tem que ser genuíno e verdadeiro, como foi comigo e como acontece com muita gente. Então, nesse momento eu percebi que já não tinha mais a dor, o vazio, eu já estava motivada novamente, buscando, né? E eu já estava de novo sentindo tesão de sair da cama, tesão de sair para trabalhar, porque eu estava vivendo ali um momento muito bacana, muito especial de busca, né? E as respostas iam vindo, e conforme as respostas iam vindo, eu ia avançando mais um passinho, mais um degrau desse processo, né? Então, foi quando eu fui convidada, né, para assistir uma palestra, que eu já contei isso aqui para vocês, ano passado, por uma professora italiana do Instituto Marangoni. Ela veio dar uma palestra aqui em 2018, onde ela falou sobre o Design Therapy, que era um conceito novo que estava surgindo na Itália no passado, que já estava sendo aplicada na Europa e nos Estados Unidos. E nesse momento foi o momento mais mágico de todo esse processo. E eu vou respirar fundo para não chorar aqui, porque é algo que me emociona até hoje. Deixa eu até beber um golinho d'água, porque eu preciso continuar sem choro. Então foi quando eu descobri esse conceito. Foi quando eu identifiquei que era tudo que eu estava buscando, tudo que eu estava querendo, tudo convergia para o que eu acreditava, né? Então, nesse momento, tudo passou a fazer sentido. Sabe quando uma pecinha do quebra-cabeça que tá faltando entra e se encaixa? É como se uma chavezinha tivesse virado dentro de mim. Eu digo que foi uma emoção tão grande, gente. Eu arrepiei dos pés à cabeça até o último fio de cabelo. Eu saí dali num estado de euforia tão grande, mas tão grande. Era como se realmente tudo tivesse feito sentido para mim naquele momento, né? E eu lembro que naquela época eu estava fazendo uma mentoria, então assim que eu saí da palestra, eu liguei para o meu mentor na hora. Falei assim, gente, eu não vou aguentar, eu preciso falar com ele, porque é a única pessoa que está acompanhando, além do meu terapeuta, é a única pessoa que está acompanhando todo esse processo, tudo que eu estou vivendo. É a única pessoa que sabe tudo que eu estou sentindo, todas as dores que eu senti, todas as etapas que eu superei, e eu preciso compartilhar isso com ele. Obviamente, eu também liguei para o meu terapeuta e falei com os dois, e contei para os dois tudo o que tinha acontecido. E os dois ficaram super felizes, super satisfeitos de saber, né?
que eu tinha tido ali a oportunidade em uma palestra de mudar a minha vida, de mudar o meu trabalho. E eu digo que essa palestra foi o que mudou a minha vida e que mudou a forma como eu trabalho. Mudou tudo, né? Porque foi ali realmente a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando. E eu já saí dali já formatando, já montando uma estrutura de trabalho com tudo que eu sabia, porque assim, o conhecimento eu tinha, né? Ele estava ali guardado em pastas, em arquivos, e eu precisava pegar isso tudo e formatar. E quando vem alguém com uma solução que conecta tudo fez total sentido, e aí foi muito fácil sentar e estruturar tudo, porque as coisas foram vindo muito rapidamente para mim. Então eu já saí dali já montando isso, já estruturando o meu método. Eu aceitei o convite dessa professora italiana, não tinha como depois disso tudo não aceitar, por isso que eu fui para Milão estudar no Instituto Marangoni, porque eu precisava entender melhor esse conceito, o que era o Design Therapy, que transformou a minha vida com uma palestra, né, gente? Vamos combinar que o mínimo que eu podia fazer era ir lá e estudar e entender. E eu fui lá, estudei, aprendi, me tornei especialista em Design Therapy, só que na Itália não existe um método estruturado, existe um conceito onde os profissionais da nossa área aplicam esse conceito, mas não tinha um método estruturado. E por isso que eu resolvi montar, né, o meu método, que hoje está todo completo, todo montado, estruturado. E quando eu olho para trás, né, e vejo o caminho que eu percorri para chegar até aqui, né, quantas dores que eu senti, quantas coisas tudo que eu entendi, tudo que eu aprendi, né, isso hoje já tem uma coisa pronta, né, para quem tiver interesse, tiver aberto e quiser conhecer. Então foi todo um processo que eu vivenciei até que isso pudesse estar pronto e preparado para oferecer para vocês de uma forma com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor, com muita verdade. Então, esse projeto vai muito além da estética, né? O Design Therapy, ele vai muito além da estética. Então, se preocupar com a saúde das pessoas passou a ser um propósito na minha vida. Como eu poderia, como designer de interiores, estar contribuindo para a saúde e para o bem-estar do meu cliente, das pessoas que me procuram, né? Isso passou a ser um propósito maior. Isso me trouxe toda a motivação, todo o tesão de quando a gente está no começo, sabe? Porque você muda completamente a sua percepção, né? A percepção da sua forma de trabalhar, a sua percepção em relação a desenvolver um projeto, não apenas pensando na estética, né? Então, por que eu falei isso tudo, né? Porque como eu disse para vocês, só da semana passada para cá, coincidências não existem, como eu sempre falo, né? Coincidências não existem. 3 profissionais da área vieram conversar comigo falando isso. Ai, Adriana, nossa, você trouxe assim um refresh para minha vida, você trouxe uma motivação, você trouxe tudo que eu estava buscando. Cada uma falando do seu jeitinho, mas todas dizendo a mesma coisa, que estavam insatisfeitas, que estavam desmotivadas e que estavam precisando de algo novo, né? E eu trouxe aqui um método pronto, sem que elas precisassem passar por todo esse processo que eu vivi até conseguir chegar e estar apresentando isso aqui para vocês. Então, eu mais do que ninguém super entendi quando elas vieram falar isso comigo. Imagina, eu passei por todo esse processo, eu entendi perfeitamente o que elas estavam sentindo, a dor que elas estavam vivendo, né? E foi como eu disse para elas, né? Nossa, eu adoraria de quando eu estava passando por esse momento que viesse alguém aqui no Instagram fazer uma live, falar disso, para que me desse uma luz, para que me desse uma motivação, para que de alguma forma pudesse me ajudar, porque quando você tá perdida na sua dor, não é fácil.
Você, como eu falei, demorou 1 ano para eu conseguir superar isso tudo, e com a ajuda de terapia e querendo muito superar isso tudo e estando muito aberta para esse processo. Então, não é uma coisa fácil, né? Então, tem pessoas que levam menos tempo, tem pessoas que levam mais tempo, enfim, cada um tem o seu tempo de superação das suas dificuldades, né? Mas eu, mais do que ninguém, entendi o que elas estavam sentindo. E de alguma forma eu sei que eu pude ajudar elas com a conversa que a gente teve, né? E por isso eu resolvi vir aqui fazer essa live para estar alcançando o máximo de número de pessoas possíveis que estiverem passando por esse momento, que estiverem sentindo a mesma coisa. Eu acho que encontrar a motivação novamente na nossa profissão, para você que está aí assistindo do outro lado, eu acho que a primeira coisa é você querer. É você querer entender o que você está sentindo, é você buscar realmente dentro de você por que você está sentindo essa desmotivação, é você ouvir o seu coração, o que seu coração está te pedindo. Isso tem que ser muito verdadeiro, sabe? Isso tem que ser muito genuíno para que a resposta chegue realmente até você, e ela chega. Pode acreditar que ela chega para todo mundo. Basta a gente querer e pedir. Quando a gente pede por ajuda, ela chega. E eu espero, assim, de alguma forma, realmente, que eu tenha trazido um pouco de luz para quem está passando por esse momento. Para quem não tem acesso à terapia, para quem tem acesso à terapia, ótimo, porque ajuda muito, dá um suporte muito bacana nesse momento. O terapeuta, ele sempre consegue startar processos dentro da gente que faz com que a coisa ande um pouquinho mais rápido. Para quem não tem acesso a nenhuma terapia, não tem problema, pede, porque a resposta vai vir. Pode demorar um pouquinho mais, mas a resposta vai vir. E cada um vai ter a sua resposta e a sua verdade e a sua forma de estar recuperando, né, a sua motivação, né? Agora, o que eu queria dizer para vocês profissionais da área, meus colegas aqui de trabalho que estão me assistindo, arquitetos, arquitetas, designers, é que existem sim hoje muitos meios, muitas formas da gente estar fazendo o nosso trabalho, da gente estar projetando para as pessoas, que vão muito além da estética, que proporcionam realmente saúde e bem-estar para o seu cliente, e que mudar a percepção de vocês em relação ao ambiente à sua volta, isso é um primeiro passo para a gente recuperar a motivação. Porque enquanto a gente estiver pensando dentro da caixinha, pensando que projetar é só combinar tapete, poltrona, almofada, cortina, quadro, o vazio vai vir. Em algum momento o vazio vai vir. Pode não ter vindo até hoje, mas em algum momento... Isso eu falo uma pessoa que já está com um pouquinho de experiência, eu falo para as pessoas que estão começando agora, e para quem já está nesse momento vai entender o que eu estou falando. Em algum momento isso chega, né? Então, o primeiro passo para você recuperar a sua motivação com o seu trabalho é começar a perceber, ter uma nova percepção sobre os ambientes à sua volta, entender que a nossa profissão vai muito além da estética, vai muito além de estar combinando as coisas. A gente está dentro da casa da pessoa, a gente está dentro do local de trabalho da pessoa. A gente pode interferir muito mais além, positivamente, para que aquele espaço gere saúde e bem-estar para essas pessoas. Isso existe, isso é possível, isso já acontece lá fora e isso já está acontecendo no Brasil. Então, esse vazio que ele não se preenche com coisas materiais, gente. Sinto dizer para vocês, mas o vazio que vem do ego se preenche com coisas materiais. Mas o vazio que vem da alma, esse não. Esse não se preenche com coisas materiais. Esse só é preenchido quando tem um propósito muito maior por trás. E fala aqui uma pessoa que passou, viveu por isso, eu sei o que eu tô falando. Então, quando a gente percebe, né, a dimensão do nosso trabalho, a dimensão da nossa profissão, até onde a gente pode ir,
a gente entra em contato com esse propósito maior da nossa profissão, que de repente algumas pessoas ainda não despertaram para isso, mas que sempre é tempo de despertar para isso. E quando a gente percebe que a gente tem um propósito maior por trás, que vai além da estética, é quando você consegue verdadeiramente preencher o seu coração, preencher esse vazio, recuperar a sua motivação e voltar a sentir tesão no seu trabalho. E se sentir útil com as pessoas. E se sentir realmente trabalhando em prol de um propósito maior. Se sentir, se reconhecer como uma pessoa completa, como uma pessoa com uma finalidade no universo.